Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 4, vamos ler do verso 14, aleluia, até o 29, glória a Deus, aleluia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor, ao redor dessa pessoa que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Venha nos instruir, venha nos ajudar. Espírito Santo de Deus, venha conduzir o que nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Continuando, né? Então, Jesus ali foi enviado pela virtude do Espírito Santo para a Galileia, né? Porque já ali em volta da Galileia, ali as cidades ao redor, já conhecia a fama de Jesus, né? Conhecia ali as coisas, maravilhas que o Senhor fazia. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Quer dizer, todos ali nas cidades vizinhas reconhecia Jesus, né? Como alguém importante, como alguns deles já reconhecia como o Messias enviado, né? Porque ele excedia em excelência todos os outros que já esteve, né, no meio deles. E verso 15, ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Aleluia! Olha, então ele chegou em Nazaré, onde ele foi criado, o lugar onde ele cresceu, onde ele foi instruído por Maria e José, né, que eram seus pais aqui na terra. Aleluia! Então, como de costume, né, ele foi à sinagoga, levantou-se para ler, porque ali na sinagoga tinha um ministro, né, que ele que tirava o livro que ia ser lido naquele dia e ele dava para quem chegava, o visitante que chegava. E como Jesus, né, e eles geralmente dava para um rabino, para alguém que tinha tinha ali uma hierarquia, né? E não era assim qualquer um que chegava para visitar e eles já iam dando livro, era alguém que era ali reconhecido. Como Jesus era reconhecido ali, né, em todas as cidades vizinhas, ele deu para Jesus ali, né, ler aquele livro, reconheceu em Jesus ali um líder, né, de alguma forma, ele representava ali um judeu, um profeta, então ele pegou, entregou o livro para Jesus, né, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, quer dizer, então lhe deram já esse livro, que era o rolo, eram vários rolos, né, cada um, Isaías, Jeremias, não era uma Bíblia que nem a nossa, era em rolos, né, então eles pegaram aquele rolo do profeta Isaías e entregou na mão do Senhor, e quando abriu o livro, achou o lugar em que se estava escrito. Então aqui, essa profecia lá de Isaías, que estava escrito, né, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, quer dizer, essa profecia, né, em Isaías, representava para os judeus ali o cumprimento, quando ia se cumprir ali que o Messias ia vir, né? Era uma passagem muito importante para os judeus, como é para nós também, né? Então, então ele começou a ler, né? Pois que me ungiu para evangelizar. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Então aqui quando fala pobres, né, o Senhor foi ungido, né? Para que o Senhor foi ungido? Porque ele veio como homem na terra e ele precisava de estar revestido do Espírito de Deus. Aleluia. Aqui no capítulo 4, verso 1 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Sempre o Espírito de Deus conduzindo. A importância do homem e da mulher que quer servir a Cristo e a Deus tem que buscar a presença do Espírito Santo
de Deus, buscar estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Porque Jesus, ele veio, ele abriu mão de toda a sua, né, divindade para estar como homem. Ele veio como homem na terra. Então, ele necessitava que o Espírito de Deus se fizesse presente nele, né? Então, ali, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quer dizer, levar o amor de Deus aos pobres e dizer para os pobres, né? Ali, olha, verdadeiramente eu também vos amo. Não é porque vocês são pobres que eu não te amo, né? Porque vocês estão numa desigualdade financeira que eu os rejeito, não, porque não é o Senhor que fez a desigualdade, mas sim os homens, né? O Senhor veio para os pobres também financeiramente, ele foi ungido para também abençoar, né? Então, nós vamos entender por que Jesus veio também para os pobres, né? Porque enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso quer dizer os arrependidos, aqueles que tinham cometido algum pecado e agora estavam arrependidos e necessitavam de saber que foram perdoados. Então o Senhor foi ungido para isso. Aquele que aceita Jesus como teu Salvador, ele sente o alívio quando ele sabe que Jesus o perdoou e quando ele sente o Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele já se sente livre de todo julgamento, mesmo que ainda tenha pessoas que olhem para o passado, né, daquele que serve a Cristo. Nós estamos com a consciência em paz, porque nós temos o nosso Jesus, o nosso amigo Espírito Santo de Deus, que nos auxilia, né, que habita dentro de nós e testifica, né, o que Jesus fez por nós, aleluia. Então ele continua ali no verso 19, né? A apregoar a liberdade dos cativos, a dar vista aos cegos. Então, né, quando ele fala apregoar a liberdade dos cativos, os cativos, a gente pode ver que Jesus libertou alguns cativos, né, que foram lá e aceitaram Jesus no cárcere. Nós podemos ver que não é só um cárcere mesmo terreno, mas assim, uma liberdade dos cativos espirituais, aqueles que estão oprimidos, né? Aqueles que estão ali na mão de Satanás. Então Jesus foi ungido para isso, para vir e ali pregar a liberdade aos cativos, né? E não fazer como aquele povo que estava esperando o Messias, mas também estava oprimindo o povo, estava levando vantagem sobre os mais os menores, né? Olhava para o pobre, para aqueles que não confessava a mesma fé e não tinha misericórdia, não queria ensinar, não queria levar esse Jesus, não queria abrir ali o ensino e evangelizar, né? Falar do amor de Deus. Eles queriam para eles queriam, de uma certa forma, estar num nível superior. Porque aquele que conhece, né, a Deus, a Jesus verdadeiramente, ele se torna superior em poder olhar para algo, não que é superior a outras pessoas, mas em poder olhar para algo que é impossível, mas ele saber que tem um Deus que faz o impossível, que ele crê em um Deus que pode fazer por ele. Nisso o cristão se sobressai, né? Não pela sua altivez, pelo orgulho, mas por saber que nós temos um Deus que é o nosso justo juiz, é o nosso advogado, é o nosso ajudador, é aquele que nos providencia todas as coisas, é o Deus poderoso, dono do ouro e da prata, aleluia. A dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Jesus também curou fisicamente o cego, é isso que ele veio para fazer, curar fisicamente também, mas também para dar vistas aos cegos. O que isso significa? Para dar vistas àqueles que espiritualmente estava rejeitando verdadeiramente o que Deus queria para cada um deles, né? Para aqueles que estão cegos espirituais. E pôr em liberdade os oprimidos. Quer dizer, muitos são oprimidos, dizendo que não iam ser salvos, que não era digno do amor de Deus, que já eram rejeitados. Além de ser oprimidos financeiramente, eles eram oprimidos ali pelo julgamento. Se você está passando por uma doença, por um sofrimento, por uma falta de dinheiro, você não é abençoado. Então Jesus veio para libertar os oprimidos e dizer: eu vim por vocês, eu vim para um povo pobre, aleluia, e anunciar o ano aceitável do Senhor, né?
pobre financeiramente, Jesus veio para o pobre também, né, espiritual. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui quando fala o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Né? Quando ele fala aqui, ó, perdão, e apregoar, né, a liberdade aos cativos, quer dizer, quando ele fala proclamar a liberdade aos cativos, né, isso significa que, olha, eu estou querendo libertá-los verdadeiramente. E anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar o ano da graça do Senhor, aleluia, o ano da graça do Senhor e o ano aceitável do Senhor é a mesma coisa, né? Porque lá em Deuteronômio, né, quando se fala aqui de remissão, a gente vai ver o que era a remissão, quando o Senhor diz ali que ele veio para apregoar a liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, né, em Deuteronômio 15, verso 2, lá falava assim a respeito do ano em que era o ano do jubileu, aleluia, o ano do jubileu. Então, nesse ano do jubileu, eles perdoavam todos os todas as dívidas ali, né? Mas Jesus veio para perdoar todos os nossos pecados, aleluia. Ele veio para quebrar todas as amarras, ele veio para nos auxiliar, aleluia. O ano da remissão, quando ele veio para remir o povo do pecado. Então está lá em Deuteronômio 15, verso 2, que diz assim: este, pois, é o ano da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa o quite, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Então, de 7 em 7 anos, o Senhor pedia para fazer esse ano do jubileu, onde todos aqueles que estavam em dívida eram perdoados. Aleluia! Do estranho a exigirá, mas o que estiveres em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. Quer dizer, aquele, né, do estranho eles iam cobrar, mas daquele que era irmão na mesma fé em Deus, isso ia ser perdoado. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuíres. Então aqui o Senhor estava pedindo para fazer ali, né, esse perdão das dívidas financeiramente ali, né, para que o povo entendesse, né, que o Senhor, ele não queria uma desigualdade social. Foi para isso que Jesus veio também, para quebrar toda a desigualdade financeiramente. Né? Mas o homem continuou corrupto, não entenderam o amor de Deus por todos, né? Lá em Levítico 25, verso 8 ao 12, diz assim: o ano do jubileu também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, e de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no ano 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano da 50º, e apregoareis a liberdade na terra, todos os seus moradores, a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis nem cegareis, o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimarei as suas uvas das vides não tratadas, porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Então aqui o Senhor, né, alertando
que era o ano do jubileu, que estava se cumprindo. E o que era o ano do jubileu? Era o ano do perdão, o ano ali, né, onde o Senhor derramava o perdão das dívidas daquele povo, para que ele tivesse uma igualdade. Então Jesus estava dizendo, olha, agora eu vou derramar aqui, né, para meu sangue sobre a cruz, está se cumprindo tudo que eu falei, né? Eu vou perdoar os pecados desse povo, e não somente financeiramente, como vocês faziam ali, para estar ali em um mesmo patamar financeiro, mas o Senhor queria libertar da opressão espiritual. O Senhor veio não somente, ele veio também para a parte financeira, para que nós possamos ajudar um necessitado, o fraco, o abatido, aquele que está oprimido, mas também para resgatar da opressão, para dizer para aquele que acha que não pode, que ele pode em Cristo Jesus, para dizer que para aquele que está no pecado, para ele largar esse pecado, que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor tem uma nova história para a vida desse povo, aleluia. Então Jesus veio para transformar toda, né, a história da humanidade. Ele veio para proclamar um ano da graça, né? Olha, vocês não são merecedores, mas eu amei primeiro a todos vocês, eu vou me sacrificar por vocês, eu vou ser o sacrifício expiatório lá na cruz para derramar sobre a vida de vocês o perdão, para derramar sobre vocês a abundância, né? Então o Senhor veio para nos transformar, para transformar a todos, né? E ali no verso 20, que diz assim: encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, Jesus veio para proclamar novas relações humanas, ele veio para um povo mais justo, né? E um povo mais, para a gente ter um amor fraternal, para proclamar ali também, não só isso, uma intimidade com Deus. Ele veio para nos reconciliar, porque quando somos perdoados dos nossos pecados, nós temos ali uma reconciliação com Deus. Jesus veio para nos dar essa graça de poder estar na presença do Deus poderoso e santo, ter intimidade com Deus através do que Cristo fez na cruz por nós. Verso 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mas você pode perceber, ó, encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Quando ele se assentou, quer dizer, o costume da época era sentar para ensinar. Você pode ver que quando eu falo algumas passagens, que Jesus estava ali no meio dos seus discípulos, bem provável, sentado, ensinando, né? A gente trazer a memória, a gente vai ver um Jesus que ele era amigo, ele se sentava, se sentia à vontade. Então ali, hoje nós lemos a palavra do Senhor em pé, porque nós queremos prestar uma reverência a ele, porque ele era o mestre, né? Ele podia estar assentado, mas nós fazemos isso por uma reverência ao nosso Deus, né? Por amor a ele. Mas ele assentou-se e os olhos de todos ficaram fitos nele. Por quê? Eles olharam ele, já sabiam do quanto ele era querido nas cidades vizinhas, e eles queriam ver o que ia sair da boca do mestre, né? Eles queriam saber o que ia sair da boca do filho do carpinteiro, ficaram atentos, olhando ali, ansiosos, porque quando se assentava, era para, então, dar uma interpretação àquele texto. Mas Jesus, vendo eles com os olhos fitos nele, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Então eles ficavam ali, eles acreditavam que ele tinha algo especial. Eles acreditavam que se cumpria ali algo, mas ao mesmo tempo tinha uma incredulidade, né? Ali, ó, e saíam, ó, a graça que saía da boca, né, da sua boca. Eles estavam ali ansiosos, olhando, ouviram e ficaram agraciados por tudo que saiu, toda a sabedoria que saiu da boca do Senhor. Mas ali diziam alguns entre eles: não é este o filho de José?
E quantas das vezes vai ser assim, né? Olha, Jesus, ele em torno de toda a cidade onde ele morava, ele era querido, ele era bem visto, mas no meio dos deles, ele era visto como filho do carpinteiro. E quantas das vezes vai ser assim? Vão olhar para você e vão até achar bom aquilo que sai da tua boca, mas lá no fundo vão olhar, mas será que vem algo bom dali? Ela não é aquela que cometeu aquele pecado no passado, ele não é aquele que estava caído na sarjeta, nossa, ela não é aquela outra ali que um dia foi abandonada, não é aquela que foi trapaceada, não é aquele que estava com, né, desempregado. Então, assim, vão olhar você como pequenino, né? Aquele que é incapaz. Como que pode? Por quê? Pode, sabe, através de como Jesus ali, ele foi criado no meio de pessoas simples, os carpinteiros, né? Ele não era tido como alguém em excelência, mas ele tinha o principal, que era o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. É o exemplo, o amor de Deus por nós. Olha o que nosso Jesus fez. Ele morreu na cruz para nos dar esse ajudador, o Espírito Santo de Deus. Ele foi maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele nos deixou esse Espírito de Deus que nos dá a graça de exercer aquilo que ele quer, para exercer o propósito dele na face da terra. E ele veio para libertar. Eu creio que ele já te libertou. Se ele não te libertou, ele está dizendo hoje que ele quer te libertar, né, da opressão, do pecado, de tudo aquilo que possa te afastar de Deus. E ele quer te ungir com o Espírito Santo dele para que você seja a boca de Deus na terra. E não se importe, né? Aqui, como nós vamos continuar lendo no texto, com o que vão achar a respeito de você. Não importa o que você é, mas importa o que você, não importa o que você foi, mas o que você é agora na presença do Senhor. O que importa agora é o que o Espírito de Deus faz através da minha e da tua vida. Aleluia! E ele lhes disse: sem dúvida, medireis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, né? Então, quer dizer, Cafarnaum é uma cidade ali próxima, e eles ali, né, de Nazaré, tinham ouvido falar de todos os feitos e milagres, né, de todo o ensinamento de Jesus, o quanto ele era querido em outras cidades. E eles ali falaram: então faça agora no nosso meio também, né? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Olha, Jesus ali dizendo que por que aqueles de perto não viam? Porque eles não olhavam Jesus como o Messias, eles olhavam Jesus como o filho do carpinteiro. Eles não olhavam Jesus ali como o Salvador, mas olhava ele como um pequenino filho do carpinteiro, né? É a mesma coisa de alguém chegar em um culto e olhar para o pregador e não olhar para a mensagem que ele tem, não olhar para as palavras que Deus tem colocado na boca dele, mas olhar para o cabelo, para a roupa que tem usado, se a pregadora está usando um brinco, um batom, e desviar o foco da mensagem. Assim era esse povo, que ao mesmo tempo que estava ouvindo, estava maravilhado, no fundo ele estava também ali olhando. Como que pode esse filho do carpinteiro ter tanta sabedoria? Então é um alerta para quando nós estivermos na presença de Deus poderoso, a gente não olhe o pregador, a gente não olhe o vaso que vai ser usado, mas que a gente venha olhar e ouvir a mensagem de Deus. Deus, ele usa, ele faz conforme ele quer. E ele poderia ter vindo em uma majestade gloriosa, todo imponente, mas ele preferiu vir humilde, ele preferiu vir de uma forma simples, para estar no meio daqueles que realmente necessitavam, né? Esse é o nosso Deus, esse é o Jesus que nós servimos. Aleluia! Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga ouvindo,
essas coisas se encheram de ira. Então aqui o Senhor dizendo, olha, muitos naquela época também estavam passando fome, como assim a viúva de Serepta, né? Muitos também estavam doentes, como leproso ali, como Naamã. Mas somente aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que realmente vai acreditar e confiar, vai obedecer às instruções, como Naamã obedeceu a instrução de mergulhar lá no rio sujo por 7 vezes. Então, eles se enfureceram ali, se encheram de ira, porque estava dizendo, olha, quem, né? É ele para dizer que nós não somos dignos, porque eles não estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo. Eles não queriam ver e reconhecer que da simplicidade Jesus, o Salvador ali, estava vindo para resgatar um povo, aleluia, porque eles sentiam assim que somente eles poderiam se tornar filhos de Deus, e eram os filhos de Deus. Somente aquele povo era digno. Aquele que realmente ali estava na pobreza, com alguma doença, eles eram rejeitados. E Jesus veio para mostrar que não, né? Em tudo o Senhor veio para todo aquele que crê nele. Aleluia. Verso 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Você vê, no começo ficaram todo ali agraciados com a mensagem, depois já se encheram de ira, porque eles não conseguiam acreditar que Jesus, o carpinteiro, era o rei, era o Messias. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Então eles tentaram matar Jesus, né? Levaram ele para fora, tiraram ele à força e expulsaram ele da cidade, porque olhando para ele, eles achavam que ele não era digno. Talvez possa ser assim na minha e na tua vida, mas Jesus está dizendo que ele usa, ele faz da forma que ele quer, aleluia. Verso 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Né? Muitas das vezes nós vamos ter que fazer isso, nos retirar do meio daqueles quem não acredita naquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. O Senhor está dizendo, vai ter algumas vezes que você vai ter que se retirar. Vai ter momentos que você vai ter que se calar e fugir um pouquinho para não ouvir, né, os ataques que vêm sobre a tua vida. Não sei se é no casamento, se é a falta de sabedoria que tem tido, né, de outras pessoas, mas o Senhor, ele ali, com a falta de sabedoria daquele povo, de não querer aceitar as coisas de Deus, ele preferiu se retirar. Ele podia usar ali o poderio dele divino, mas ele preferiu se retirar. E é o que o Senhor está pedindo, né, para você ter calma nesse processo que você tem passado, e se retirar um momento. Se retira, vai orar, vai buscar, e não fique desanimado. Continue perseverando. O importante é estar com a unção de Deus. Nós fomos ungidos para levar a palavra de Deus, né? Nós fomos ungidos para agora sermos boca de Deus na terra, ó. Verso 22 diz assim, e todos lhe davam testemunho. Quer dizer, testemunho é a gente falar daquilo que Jesus fez pela nossa vida. É sermos aquilo que Jesus quer que nós sejamos, né? Testemunho é ser discípulos, é estar cheio do Espírito de Deus para então ali darmos bons testemunhos. Que a gente venha ter o fruto do Espírito Santo de Deus, que a gente venha ter o amor de Deus em nossas vidas, que a gente possa ser capacitado cada dia mais para levar a palavra do Senhor da forma que Ele quer. O Senhor, Ele veio de uma forma simples, Ele veio para cumprir e Ele cumpriu tudo que Ele planejou. Ele foi forte, ele foi fiel, ele morreu na cruz por mim e por você, né? Que a gente possa estar fazendo o que o Senhor nos ensinou. Ele veio para o oprimido, ele veio para o necessitado, ele veio ali para então, né, proclamar uma relação nova entre a humanidade, em que a gente não olha com um olhar de desprezo o mais fraco, o abatido, aquele que está numa situação financeira, mas que é menor, mas que a gente possa estender as mãos para assim o ministério de Cristo venha a ser cumprido na face da terra, para que verdadeiramente o cristianismo seja espalhado em amor, em alegria, né? O Senhor quer
de todas as formas abençoar o teu povo. E nós podemos abençoar, ser bênção do Senhor na vida de outros, estendendo a mão com alimento, com uma roupa, com um cobertor que está chegando frio, não sei. Mas também o Senhor veio para proclamar ali o ano do jubileu, o ano do perdão dos nossos pecados, o ano onde nós vamos agora, aquele ano que Jesus morreu, ele então nos reconciliou com Deus, onde nós possamos todos os dias falar diretamente com o Pai, no trono do Pai, que a gente possa chegar ao trono de Deus através de Jesus, que a nossa oração possa ser escutada quando nós clamamos ao Senhor, foi porque Jesus morreu na cruz por nós. Nós temos esse livre acesso ao Pai através de Jesus, porque ele se derramou na cruz por mim e por você. Ele fez isso porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, aleluia. Então que a gente possa ser grato ao Senhor, que a gente possa ser fiel a Deus por tudo que ele fez. E perdão de pecado ninguém pode dar, somente Deus pode nos dar, através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele viu que era necessário descer nessa terra para nos dar exemplo de como ser. Que a gente possa olhar para esse Jesus poderoso e santo e queremos ser um pouquinho, imitar a ele um pouquinho já, né? Porque eu sei que cada dia mais você vai ser igual um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que possam ver verdadeiramente Jesus em você. É de glória em glória, ali cada dia mais, que nós sejamos imitadores de Cristo, que você, meu irmão e minha irmã, possa ser imitadores de Cristo. Você é filha amada do Senhor, você é filho amado do Senhor. Você tem um pai, um Abba Pai poderoso, um general de guerra que luta por você, aquele que entra na batalha para te dar a vitória, aquele Jesus manso e humilde de coração que nos deu acesso a esse Pai poderoso e santo. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, eu te louvo e te agradeço. Glórias a ti, Pai. Louvado é o teu nome. Obrigada pelo teu sacrifício vivo na cruz. Obrigada, Pai, que nós não venhamos te rejeitar de forma nenhuma, Senhor. Que cada dia mais possamos, Senhor, estar diante de ti e nos tornarmos imitadores de ti, Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo, derrama cura sobre a vida dela, abre porta, Senhor, no nome de Jesus, derrama cura, Senhor, sobre esse ventre, derrama cura, Pai, sobre essa cabeça, Senhor, derrama cura, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória, Senhor, sobre Senhor Jesus, esse câncer na mama, Senhor. Pai, vai derramando, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma cura, Pai. Senhor Jesus, sobre essa coluna. Meu Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Senhor Jesus, visita pensamentos e ações malignas que têm vindo sobre a vida dessa pessoa. Tira a opressão, Senhor, da vida desse homem, dessa mulher. Repreende a fúria do inimigo, Pai. Tira as amarras, Senhor Jesus, quebra os cativeiros, Pai. Tira, Senhor Jesus, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a falta de perdão. Meu Pai, restitui casamento, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz. A paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.